No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois ETFs que pagam bons dividendos listados lá no mercado americano. E digo bons dividendos porque a média lá fora é mais ou menos um 4%. Porque eu sei que o brasileiro está acostumado a receber dividendos de 10, 12% dos fundos imobiliários. E no final do vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação para a gente poder entender se vale mais a pena a gente investir em ETFs que pagam para a gente dividendos em dólares ou em ETFs que vão aumentar o valor das nossas cotas de ações, porque pode fazer muita diferença. Olá, investidores ao redor do mundo, tudo beleza? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Bruno e esse é o canal para todos aqueles brasileiros que estão querendo começar a aprender a investir lá no exterior e para todos os brasileiros que, como eu, moram na Europa e já investem no exterior. E já vou avisando, se você é um brasileiro que está morando aí na Europa e você quer um vídeo dedicado aos melhores ETFs no qual você pode investir que estão listados na Irlanda, porque se você mora na Europa, provavelmente você sabe que você só pode investir em ETFs que estão domiciliados na Irlanda. Mas é só escrever no comentário, Bruno, por favor, ETF Europa, e eu entendo que você é um brasileiro que quer ver esses ETFs. Antes da gente começar, eu quero lembrar para você que nada daquilo que você vai ouvir ou ver aqui é recomendação de compra. É muito importante que você entenda isso, tá bom? Faça todas as tuas considerações antes de investir o teu dinheiro. O primeiro ETF que eu quero mostrar para vocês hoje chama-se VYM e ele rastreia o índice FTSE High Dividend Yield. O índice seleciona empresas norte-americanas que pagam dividendos elevados, excluindo os REITs, que são os fundos imobiliários. As empresas são classificadas pelos dividendos previstos para os próximos 12 meses e o fundo é uma escolha possível para quem busca um amplo foco em dividendos. Ela tem uma taxa de despesas de 0,06%, o emissor é a Vanguarda, a mesma que emite o VOO, outro ETF que a gente já publicou e já falou aqui no canal. Vou trazer vocês para o site do Investidor 10, que talvez fique um pouquinho mais fácil para a gente ver algumas coisas, tipo o preço da empresa, que está agora em 111 dólares, que são mais ou menos 541 reais. Tem uma capitalização de 60 bilhões de dólares, teve uma valorização de 4,32% nos últimos 12 meses, paga um dividend yield de 4,04. 10 anos atrás, se a gente tivesse investido os famosos $1.000, hoje a gente teria 1.791. E agora a gente vai ver isso, quanto seria em real. R$1.000 investido 10 anos atrás, hoje seriam 3.684. Mas então, quais são as empresas que esse ETF tem dentro deles? Como a gente viu, ele só investe em empresas americanas e dentro dele não estão os fundos imobiliários, ou seja, os REITs, que normalmente são aqueles que ajudam a dar aquela empurradinha para pagar dividendos um pouquinho mais altos. E aqui está escrito, o país de alocação é 99% nos Estados Unidos e os setores são 19% a finança, 12% a tecnologia de saúde, 11% bens de consumo. As 10 primeiras empresas desse ETF ocupam o 25% dele. E aqui são elas: Exxon, petróleo, JP Morgan, banco americano, Johnson & Johnson, vocês conhecem, Procter & Gamble, produtos de uso diário, Broadcom, empresa de tecnologia, Home Depot, e depois nós temos a Merck, a Chevron, que a gente também tem aqui na nossa carteira, como a IBV, e também como a Walmart, que é uma grande cadeia também de varejo lá nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, a gente pode ver que a empresa foi sempre constante no pagamento dos dividendos e que ela paga dividendos a cada trimestre. 71 centavos em março, 87 em junho, 78 em setembro e agora em dezembro pagou $1,09. E aqui talvez está escrito um pouquinho melhor, o objetivo do VYM é proporcionar aos investidores um fluxo de renda consistente e crescente ao longo do tempo por meio dos dividendos distribuídos pela empresa. Além disso, o ETF busca um crescimento de capital a longo prazo por meio da valorização das ações das empresas que compõem a carteira. Então, com esse ETF a gente está investindo em boas empresas americanas que pagam bons dividendos. Agora, o segundo ETF que eu vou mostrar para vocês se chama VYMI. Ele é praticamente o primo do VYM. Qual é a diferença dele? Que o fundo acompanha um índice ponderado pela capitalização de mercado de empresas de mercados desenvolvidos e emergente, excluindo os Estados Unidos, que deverão pagar dividendos acima da média durante os próximos 12 meses. E aqui a gente pode ver que os REITs também não estão incluídos nesse ETF. Mas eu também já fiz um vídeo para você mostrando o VNQ, que é um ótimo ETF sobre fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui em descrição, tá bom? O que esse ETF faz de diferente do outro?
Praticamente, se o VYM investia no mercado americano, o VYMI, o I está por internacional, ele só vai investir em boas empresas pagadoras de dividendos do mercado internacional que estão afora dos Estados Unidos. Então, se você está procurando bons dividendos e quer investir no exterior, com o primeiro você vai investir só nos Estados Unidos e com o segundo você vai investir em boas empresas ao redor do mundo. E a gente percebe isso olhando as participações aqui da empresa, né, aos países que estão alocados. Japão, 14%, Reino Unido, 12%, Austrália, 7%, Canadá, França, Alemanha, Suíça, Hong Kong, Taiwan, Itália e assim vai. E as empresas também são um pouquinho diferentes, olha aqui. Em primeira posição a gente tem a Shell, depois a gente tem a Toyota, Novartis, que eu não conheço, a Rocher, farmacêuticos, Total Energy, petróleo, Grupo BHP, HSBC, banco, Unilever, produtos de uso diário, e assim vão, Banco Real do Canadá, Banco da Austrália. Esse ETF está listado com preço de $65, ou seja, R$318, tem uma capitalização de 7 bilhões de dólares, nos últimos 12 meses ele valorizou 11,17%. E paga um dividendo de 4,36%. Obviamente, $1.000 10 anos atrás, hoje seriam 1.258, então já dá para ver que ele não é que valorizou muito em 10 anos. E R$1.000 10 anos atrás, hoje seriam R$1.572. E agora eu vou comparar esses dois ETFs que eu mostrei para vocês com um outro ETF um pouquinho mais conhecido. Chama-se IVV. O IVV segue o índice S&P 500 das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. E aqui estão os três ETFs, o azulzinho aqui embaixo é o VYM, o amarelo é o VYMI Internacional e o mais clarinho é o IVV. E como vocês podem ver, no último ano, o que rendeu mais no final foi o IVV. Lembrando que o ETF IVV paga 1,40% de dividendos, mas a valorização dos ativos dele foi bem melhor, porque ele valorizou 24,66% em comparação a um 8,90% do internacional e um 2,77% do americano. Nos últimos 5 anos a gente pode ver que o que mais valorizou sempre foi o IVV, com um bom mais 96%, o americano mais 44%. Se a gente for comparar esses três ETFs desde que eles foram lançados, o que melhor performou até hoje é sempre o IVV com mais 246% de valor, o VMY americano com valorização de 119% e em último lugar o internacional, porque ele também é um pouquinho mais novo, né? Ele foi lançado em 2016, se eu não me engano, é só um 22,48%. Agora, se eu morasse no Brasil e quisesse investir no exterior, com certeza eu escolheria um ETF como o IVV, um VOO, que tendem a valorizar muitos mais os meus ativos, porque o meu objetivo lá fora seria focado no ganho de capital. Enquanto se eu quisesse viver e ter aquela minha renda mensal devido aos dividendos, eu acho que eu escolheria muito mais investir em fundos imobiliários aí no Brasil, já que eles são isentos de imposto de renda. Pelo menos essa é a escolha que eu faria, lembrando para você que não é nenhum conselho de investimento, tá bom? Mas de qualquer forma, esses dois ETFs não deixam de ser uma outra maneira de diversificar os seus investimentos no exterior. Pessoal, como sempre, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de qualquer forma para você. Não se esqueça de deixar o like se você ainda não deixou e também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu fico aguardando o teu comentário para saber como você investe no exterior e se você prefere investir em empresas de crescimento ou se você prefere receber dividendos, sejam eles no exterior ou aí no Brasil. Como sempre, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo rumo à nossa liberdade financeira, mas em dólar. Muito obrigado, peace!